Oi, tudo bem? Eu sou o Pedro e eu estou falando aqui um pouco sobre perspectiva na arte, no desenho, tá? Então, dois princípios muito importantes para você definir, tá? Para você poder fazer um desenho com perspectiva linear são linha do horizonte e ponto de fuga, tá? Eu já falei aqui que existem várias formas de você criar essa sensação de profundidade. Perspectiva não é só esse tipo de técnica, é você criar a sensação de tridimensionalidade dentro de uma superfície sobre uma superfície bidimensional, ok? E isso existem várias formas. Usar luz e sombra, por exemplo, é uma forma de você ressaltar o volume de um objeto, então também é uma técnica de perspectiva. Luz e sombra é perspectiva também, certo? Então vamos abrir nossa mente e perceber as coisas de um jeito mais amplo, mais integrado, para poder criar nossa arte de uma forma mais simples e eficiente, ok? Então são dois princípios fundamentais da perspectiva linear: linha do horizonte e ponto de fuga. A linha do horizonte, ela é uma linha teórica, tá? Ela não existe na realidade. Ela é, na verdade, a transição entre céu e terra, vamos dizer assim. Em um cenário como quando você olha o mar, se você tem se você mora aí perto de um litoral, quando você olha o mar e você vê aquela linha do horizonte ali distante, ela não existe na realidade, né? Ela só existe ali do seu ponto de vista. Quanto mais você caminha, mais o seu horizonte vai um pouco mais para frente também, tá? Então é uma linha hipotética, tá? É uma linha que vem é uma ilusão de percepção humana. Mas nós usamos esse mecanismo humano de compreensão da realidade para conseguir representar a natureza. É assim que a arte funciona. Ela procura identificar como o ser humano percebe a natureza e simplifica isso, transfigura isso em uma forma de mimese, uma forma de ilusão. Então a arte concreta, nesse sentido de ser uma arte figurativa, ela se baseia nessa mimese, então de você mimetizar a natureza, de você fazer uma representação da natureza de acordo com essas leis de percepção humana, principalmente a percepção visual, no caso a arte visual, ok? Então aqui é o seguinte, essa aula é um pouco avançada, tá? Eu estou usando já termos um pouco mais avançados, então qualquer dúvida coloca aí nos comentários, tá? Então aqui é o seguinte, você tem a linha do horizonte. Imagina que você esteja aqui numa praia, tá? Isso daqui é um ponto. Se você for colocar uma ponte aqui por cima desse mar, você vai ver que os lados dessa ponte, se você olhar de cima, são assim, paralelos, tá? Mas se você colocar eles, e se você sentar e olhar para frente, essa ponte ela vai parecer que vai se estreitando em direção ao horizonte. Então, nesse ponto, elas se encontram. É por isso que dizem que linhas paralelas se encontram no infinito. Porque elas estão aqui paralelas, tá? Elas parecem nunca se tocar, mas quando você coloca em perspectiva, elas parecem se encontrar lá na frente. Então a ponte, digamos que ela tenha 10 metros aqui de comprimento, aqui ela tem 10 metros, aqui também, aqui também, aqui também, até aqui, onde ela vai no horizonte, tudo isso aqui é 10 metros, 10 metros. Então, objetivamente, do ponto de vista objetivo, do ponto de vista real, essa dimensão não mudou, é o mesmo tamanho aqui, é o mesmo tamanho aqui, mas de acordo com o ponto de vista da pessoa, ela parece se deformar, ela parece se estreitar na medida em que vai se aproximando, na medida em que vai se distanciando, tá, da pessoa e se aproximando aqui do ponto de fuga. Então, essa ilusão sensorial do ser humano, ela tem uma certa lógica, uma lógica matemática, e essa lógica foi traduzida
na técnica da perspectiva. E isso é mais ou menos recente na história da arte, tá? Se você for ver, esse tipo de técnica só foi mais desenvolvido a partir do século XVI, século XV para o século XVI. Então, dos 1400 para os 1500, por aí no Renascimento, é que realmente consolidou essa arte de desenhar em perspectiva. Então, os elementos fundamentais da perspectiva linear são esses aqui: linha do horizonte e ponto de fuga, tá? Então, quando você tem um ponto de fuga, você quer dizer que linhas paralelas, não todas as linhas, tá? Apenas as linhas que são paralelas umas às outras. Digamos que tem uma caixa aqui em cima. Essa aqui é a vista de cima, tá? Digamos que tem uma caixa aqui em cima. Essa caixa, ela está paralela aqui à ponte. Mas aqui, ó, ela vai ser desenhada dessa forma, puxando para o mesmo ponto de fuga. Tá vendo? Já que estão paralelos, tudo que tiver paralelo a essa ponte será representado dessa forma. Terá essa deformação aqui, tá? Em direção a esse ponto de fuga aqui, tá? Todas as linhas dela, ok? Então esse é o princípio básico da perspectiva linear, linha do horizonte, ponto de fuga. Espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, coloque nos comentários, que na medida do possível eu vou responder, ok? Se você gostou desse vídeo, clique em gostei e se inscreva no canal. Clique também no sininho, que é o sininho de notificação, e aí quando eu lançar um vídeo novo, você recebe uma mensagem lá pelo seu Windows, e também você recebe um e-mail do YouTube avisando que eu lancei um vídeo novo, ok? Enquanto isso, confira também os outros vídeos do canal e seja muito bem-vindo. A gente vai se falando. Até mais!